Meu povo, a gente tem que saber que o Instagram, ele tem umas coisinhas estranhas acontecendo, né? Botei um filtrinho aqui só pra dar um tchan. Deixa eu prender isso, porque senão não vou conseguir ver vocês, porque cai o negócio. Na verdade já tá caindo, né? Mas tudo bem. Ai, gente, vai ficar assim mesmo. Estão conseguindo me ver aí? Porque se eu não prender o negócio aqui, out, o negócio cai. Pera aí. Ó a missão. Agora sim. Agora acho que foi, né? Vou chegar mais pra cá. Oi, Duda, Carlos, Ana Luísa, Vanúbia. Boa noite. Maria Eduarda, um beijo. Luciano, amém. Que Deus nos use. Luciano, amém, amém, amém. Vanúbia, boa noite. Ana, boa noite. Se acomodem. Se acomodem, por gentileza. Cheguem, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Tô muito feliz. Hoje a gente vai começar Levítico. E que alegria poder começar Levítico com vocês, porque significa que estamos firmes e fortes na nossa... Oi, Lucy, boa noite. Cati, boa noite. Significa que estamos firmes e fortes na nossa leitura. Então, que bom que estamos em Levítico hoje. Vamos iniciar. Eu queria, né, obviamente, deixar um minutinho até todo mundo entrar. A tela tá apagando de novo agora, então eu vou ter que sair da live pra ver se isso para de acontecer, porque vai apagar em 1 minuto, quer ver? Não vou fazer nada, ó, vai sumir, quer ver só? Só aguardando aqui. Isabel, boa noite, Isa. Ah, apagou. Que milagre. Então, estamos aqui. Bom, então é o seguinte, a gente vai começar a ler Levítico hoje e é um livro muito detalhado. Eu fiz assim, ó, várias anotações para falar com vocês sobre ele, porque não é um livro que vai contar historinhas, etc. Ele é um livro que fala sobre o relacionamento de Deus com a gente, o nosso relacionamento com Deus, e mais do que isso, ele fala sobre o relacionamento com o próximo e sobre a nossa santidade, a nossa espiritualidade. Então, assim, o livro de Levítico, ele é maravilhoso, porque ele é muito detalhado. E a gente vai começar a ver as leis. Então, ele tem muita lei o tempo inteiro. A live não cai, mas fica apagando toda hora. Não, mas não vai apagar, não. Em nome de Jesus. Ela tá parada aqui, vai funcionar. Então, assim, nesse livro, gente, presta atenção. Tem muitas regras, muitas leis, muitas coisas. Então, a gente vai começar... Pega a Bíblia de vocês aí, que eu vou falar com vocês uma coisa. A gente vai começar a entender essas leis, porque muita gente acha, muitas pessoas achavam ainda, né? Que Jesus veio para poder, meio que conflitar com Deus, com as leis de Deus e tudo mais. Então as pessoas não entendiam o porquê que os cristãos dizem que não existe isso. Então tem muita gente que acredita que Jesus não é o Messias e tudo mais. Tem gente que acredita que João Batista é o Messias, tem gente que acredita que é Isaías, ou que Moisés, ou que, enfim, eles estão esperando, tem pessoas que ainda estão esperando o Messias. Então, assim, é importante a gente entender, em Levítico agora a gente vai entender isso, tá? Então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês agora, nessa parte aqui. Colossenses, por favor, bem no finalzinho, tá? Colossenses. Se você não tiver Bíblia ou não puder abrir, não tem problema, porque eu vou ler da mesma forma. Então, você pode, se você não tiver, não tem problema. Colossenses 2,
capítulo 2, versículo 16, ok? A gente vai falar sobre essas leis aqui porque é o seguinte, na verdade, uma das partes, né? Porque a gente vai fazer algumas leituras antes de iniciar a leitura de Levítico mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 16 diz assim: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que você come ou bebe, ou com relação a alguma festividade religiosa, celebração das luas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio, que é o perdão, que é a salvação em Jesus. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Quantas pessoas se acham superiores às outras só porque vão à igreja, só porque leem a Bíblia, só porque isso. Então é isso aqui que Jesus está dizendo. Então trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo é sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetuando o crescimento dado por Deus. Então ele está dizendo aqui que a pessoa que te julgar pelo que você está vestindo, a pessoa que te julgar pelo que você está comendo, a pessoa que te julgar baseado nas leis que a gente vai ler hoje, ela não está junto com o corpo, os membros, tudo que forma a cabeça de Deus. Então a pessoa não está conectada com Deus. É como se ela tivesse aqui está dizendo, ela está usando o orgulho dela, o ego dela, ela está usando a própria visão, o próprio entendimento. Ela não está em ligação com o corpo de Deus, ela não está, ela simplesmente está separada. Então, não ser julgado, por isso que ele fala, não permita que ninguém te julgue pelo que você veste, pelo que você come, pelas festas que você vai, porque é a mesma coisa que eu falei para vocês já 1 milhão de vezes. As pessoas, tem pessoas, não vamos generalizar, tem pessoas que vai à igreja e acha que está acima das pessoas que não vai à igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que olha para a pessoa que está dentro da igreja e diz, aquela roupa, Jesus não vai gostar. A pessoa está comendo aquilo ali, a pessoa não vai gostar. Ih, aquela menina foi na festa, aquele menino foi na festa. Jesus não vai gostar. Então, é importante a gente entender que não é o local que você vai, e sim o que aquele local faz com o seu espírito. Se você não é forte no Espírito Santo de Deus, se você sabe que você pode cair em tentação, que você vai numa festa, que você vai sair da sua consciência e se embriagar, ou usar qualquer tipo de coisa que vai fazer mal ao seu corpo e vai afastar o Espírito Santo de Deus, isso sim é o que Jesus prega que não aconteça. Se você vai numa festa, não importa com quem você está se envolvendo, o lugar que você vai, porque o que Jesus quer que a gente faça é não julgar essas pessoas, principalmente por isso. Então é importante a gente saber que não é onde você vai, não é o que você, é o como você leva o nome de Jesus com você, é como você age, é como você vive a sua vida, como você espalha a palavra de Deus. Então, quando ele fala que não permita que ninguém julgue o que você faz, o que você come, o que você veste, principalmente agora que a gente vai começar em Levítico, você vai entender o porquê. Então, ele não veio abolir de forma alguma a lei, ele veio ressignificar com a sua salvação. Então, é a salvação dele que vai fazer a gente estar próximo de Deus, porque ele é o único canal que a gente tem a Deus, e não os rituais, as regras, as leis, tudo que tinha aqui que a gente vai ler agora em Levítico, porque ele veio como o Cordeiro do mundo, como o Salvador, como o sacrifício, o último sacrifício. Então João Batista fala isso. Então ele já é o último sacrifício. E a gente vai ver que agora aqui em Levítico faz-se muito sacrifício para tudo, para qualquer coisa. Sacrifício para o pecado, sacrifício para não sei o que, sacrifício para não sei o que. Então Jesus veio como o único e último sacrifício, para que a gente não precise mais se sacrificar algo nosso para Deus. Ele já é o sacrifício.
Então, entrar em contato com Jesus, então ter Jesus como seu Salvador é como você vai se aproximar de Deus, é como Deus vai receber a sua oferta. É adorando, é passando o ensinamento de Jesus, é seguindo os ensinamentos de Jesus e tendo Ele como o seu Salvador, que você vai estar fazendo a ressignificação disso aqui. Então a gente vai ler sobre isso agora, tá bom? Aí aqui, continuando essa parte, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, vocês e se submetem às regras. Olha, começou a apagar aqui. E se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam nos mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então não é a roupa, não é a música, não é a festa, é o que você vai fazer com o seu espírito, com o seu corpo, é o que você está fazendo naquele lugar, é o que você está fazendo com aquela pessoa, é o que está acontecendo na sua vida. Quanto mais quanto mais santidade você tiver na sua vida, menos você se afasta de Deus. Então, se você vai numa festa, se você se relaciona com amigo, amiga, enfim, com qualquer pessoa que tem outros princípios e você se corrompe, aí está o problema. Não é você sair com pessoas que pensam diferente, não é você... Pelo contrário, Jesus veio para essas pessoas, inclusive. Então é importante a gente entender o ressignificado de tudo que a gente vai ler em Levítico agora, tá bom? Tem uma outra coisa também. Abram aí, não precisa abrir se não quiser, mas eu vou abrir aqui. Hebreus 10, 14. Hebreus fica bem no finalzinho, tá? 10, 14. Começa no 14. E é o seguinte: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele está nos aperfeiçoando de forma única, não faz mais. Ele já veio para o nosso sacrifício, para o nosso perdão, para o nosso arrependimento, para a nossa salvação. Então, aqui ele está dizendo que não é mais os sacrifícios que a gente vai ler em Levítico agora que vai salvar a gente. Porque é importante a gente entender que naquela época os israelitas precisavam fazer esses sacrifícios de sangue para entender que o sangue era o que limpava o nosso pecado, era o que limpava, era o que fazia com que a gente se aproximasse de Deus. Então, quando eles dizem que quem tinha dinheiro levasse um cordeiro, levasse uma cabrita, levasse um outro animal, colocasse a mão na cabeça, era para que os seus pecados fossem ali, como se o seu pecado fosse pro seu sacrifício e na hora do holocausto subisse o cheiro agradável ao Senhor. Então, naquela época, você tinha esses sacrifícios e você tinha que fazer isso para que o Senhor recebesse os seus pecados, perdoasse os seus pecados. Mas quando vem o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, rasga a cortina, ali mesmo no tabernáculo, ali mesmo onde eles faziam os sacrifícios, não existe mais esse tipo de sacrifício ao Senhor, não existe mais. Jesus Cristo já foi o último sacrifício que precisávamos para que a gente fosse salvo. Então, em Levítico a gente vai ver muito sobre isso, mas é porque para a gente entender que naquela época eles precisavam entender que era através de um sacrifício, era através de um sangue que a salvação deles viria. Então, portanto, veio Jesus para que no sangue dele pudéssemos ser salvos para sempre, como a gente está lendo em Hebreus 10 aqui agora, tá? Hebreus 10, 14. Porque por meio do único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então aqui, para os que estão sendo, nós estamos sendo. Então não se julgue se você está começando uma vida com Jesus. Não se julgue se você de alguma forma erra, peca ou faz alguma coisa que você acha que Jesus não vai te perdoar nunca mais, que Deus não vai ouvir as suas preces. Não é isso. Está sendo, ou seja, esse gerúndio, essa coisa da gente estar sendo, é porque diariamente precisamos buscar a Deus, diariamente precisamos cumprir a palavra de Deus, a obediência de Deus, diariamente, ok? E aí ele continua: o Espírito Santo
também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então, onde o seu pecado é perdoado? Na cruz. Onde a sua vida é santificada? Na cruz. Então, o que ele está dizendo aqui é que seus pecados e iniquidades, Deus não vai mais lembrar deles se você entender que foi na cruz que você foi perdoado e salvo. Então, é importante a gente entender que toda a Bíblia, na verdade, só você pegar ela do início, que você vai ver dizendo que e assim começou, ele haja luz, ele disse, e no final, Jesus. Então, a Bíblia inteira, ela é toda baseada na vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Desde o início ao fim, ela é somente para dizer que ele veio para nos salvar. Então, lá atrás, no Primeiro Testamento, os profetas, tudo o que acontecia era preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, assim também é em Levítico que a gente vai ver agora. Todos os sacrifícios, o holocausto falando sobre o cordeiro ser perfeito, com Jesus é perfeito, tudo isso. Então a gente vai entender em Levítico agora a importância de entender que Jesus é o nosso Salvador, e todos esses sacrifícios que a gente vai ver aqui é justamente para a gente entender o valor que tem a morte de Jesus na nossa vida e a ressurreição dele para nossa redenção, para nossa salvação, ok? Aí depois a gente vai abrir, deixa eu ver. Não, espera. Então, por que ele fala aqui que ele colocou no nosso coração e na nossa cabeça as leis? Porque quando Jesus veio e nos ensinou tudo, quando veio, ele caminhou, ele ensinou e tudo isso, não precisa mais daquele sacrifício para aquilo. O sacrifício para o pecado, o sacrifício para a honra, o sacrifício para não sei o que, o sacrifício... Não existe mais isso, porque Jesus já colocou isso na nossa cabeça e no nosso coração. Então você não precisa mais ficar andando com o seu novilho, com o seu boi ou sua vaca, com o que é que você, com a sua rolinha, com a pomba, com o que quer que seja. Você não precisa mais andar com aquilo ali para que você faça o sacrifício para Deus. Você já tem Jesus no seu coração e na sua mente. Então, entenda isso, que é o que ele quis dizer aqui, tá bom? Depois a gente vai continuar lendo. Vamos iniciar a leitura, porque senão eu vou ficar falando o tempo inteiro sobre isso e a gente não vai finalizar. Mas eu só queria iniciar para vocês e por que a gente vai ver tanto sobre isso. Porque esses 5 primeiros capítulos vai ser somente sobre isso. Então, vai ser aqui o holocausto, a oferta do cereal, a oferta da comunhão, a oferta... Então, a gente vai entender as ofertas e entender que Jesus foi, de fato, a nossa última oferta e sacrifício para a nossa salvação. E não mais precisamos fazer isso aqui, tá bom? Vou tirar os comentários aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, anotem para me falar depois. E a frase de hoje, que eu esqueci de falar, me desculpa, eu fui chamado para ser diferente. Eu vou anotar aqui, mas vai sair, né? Tudo bem. Eu fui chamado para ser diferente. E por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas... Peraí, que acho que tem uma passagem que eu vou ler para vocês aqui. Tem muitas pessoas que acham que viver em Jesus, que viver uma vida santa, que viver é algo ruim. Então as pessoas acham que viver na vida santa de Jesus, viver na vida é péssimo, ser diferente é ruim, e não é. Ser diferente é a melhor coisa que qualquer ser humano de fato pode experimentar. Então a frase eu fui chamado para ser diferente. Porque você ser diferente é uma bênção na sua vida. Você ser diferente é o olhar de Deus na sua vida que você foi chamado. Que você foi chamado para Ele. Então, ser diferente é incrível. Então, quem ouviu o devocional de hoje, é muito engraçado, porque depois eu conto uma história para vocês sobre esse devocional, mas esse devocional falou sobre isso hoje.
sobre a gente negar, a gente ter medo da opressão do próximo, a gente ter medo da zoação do próximo, a gente ter medo, negar a Jesus Cristo, negar a nossa vida santa, negar a nossa honra e fidelidade a Ele, obediência a Ele, porque as pessoas, né, oprimem. Então, não sei se vocês viram, mas no devocional de hoje foi exatamente sobre isso, falando quando Pedro negou Cristo 3 vezes. Então, assim, se fosse eu e você, a gente negaria? Talvez eu com medo de ser morta ali na hora, talvez eu negaria. Agora, se eu tivesse a Bíblia, se eu tivesse o ensinamento, se eu tivesse, né? Mas a gente nunca sabe. Então, ali, Pedro teve uma reação que as pessoas... você tava com ele. Você tava assim com o Messias. Ele, com medo de morrer, ele negou. Então, o mundo faz isso. As pessoas ficam, não acredito que você é católica, que você é evangélica, que você é cristã. Não acredito. Nossa, que meu Deus, que a sua vida deve ser horrorosa. Você não pode beber, você não pode sair, você não pode fazer nada. E ao contrário, você pode fazer tudo. Acontece que você tem discernimento para saber o que o seu corpo precisa, o que o seu espírito precisa, e não mais ficar buscando e vagando por aí para ter algum refúgio. Nosso refúgio já é Deus. A gente não fica buscando mais as coisas para preencher o nosso coração. A gente não fica mais buscando coisas para poder dizer, eu sou legal, eu sou... Ser diferente já é incrível. Ter Deus já é incrível. Então a gente não precisa buscar no mundo nenhum tipo de refúgio, porque a gente sabe quem é o nosso refúgio. Então, essa é a diferença. Então, eu fui chamado para ser diferente. Se você está aqui hoje, você foi chamado para ser diferente. Se você já é de uma igreja, se você tem alguma religião, se você crê em Cristo, você já foi chamado para ser diferente. Então, abrace isso e aceite isso, entenda isso e busque aperfeiçoar, como a gente acabou de ler. Porque você já foi chamado. Quando a gente já é chamado e batizado no Espírito Santo, nossa vida já é completamente diferente. E isso é incrível. Então, ser diferente é incrível, tá bom? Vou tirar os comentários aqui e a gente vai começar a leitura de Levítico. Abram então aí a Bíblia de vocês no Levítico primeiro capítulo, e vamos lá. Uma coisa, Moisés escreveu, tá? Esse é o 3º livro que Moisés escreve. E ele é perfeito porque ele se conecta com ele. Êxodo já conecta com esse. Então, o que é incrível de imaginar é que Deus é tão perfeito que Moisés estava lá escrevendo, né? Quem encontrou a Bíblia para fazer a Bíblia, no caso, pegou todos os pergaminhos lá, tudo que eles escreviam, sei lá se o nome é pergaminho, mas tudo em ordens diferentes, e Deus é tão perfeito que tem, obviamente, coisas aqui que não tem ordem cronológica, mas aqui esses primeiros são todos conectados, então isso é perfeito. Então, vamos lá. Na tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja um gado ou do rebanho de ovelhas. Veja bem, lembra que ninguém pode entrar na tenda do encontro enquanto Deus estiver lá, enquanto a sua graça estiver lá, pois ele chamou Moisés. Então, vamos entender isso. Se o holocausto, né, o sacrifício queimado no fogo, for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Aqui já é a ligação com Jesus ser homem e ser perfeito. Então, a nossa, para a redenção dos pecados deles ali, a oferta ela precisa ser perfeita, assim como Jesus Cristo é. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propriação em seu lugar. Então, eu até anotei aqui sobre o que era apropriação, porque eu não conhecia essa palavra, né? Então, eu fui atrás. Apropriação é algo para que você consiga o perdão. É um ritual que se procura agradar uma divindade, no caso, Deus. Então aqui, fazer isso, quando você põe a mão, você está ali usando aquilo ali para o ritual, para agradar a Deus. Então quando você coloca a mão, quando eles colocavam a mão na cabeça do animal, é para que o animal pudesse pegar os pecados e na hora de queimar e subir o holocausto, a fumaça, ser um aroma agradável a Deus. Os seus pecados indo, o seu arrependimento indo, a sua adoração indo, a sua fidelidade indo, a sua fé indo, enfim, entendeu? Então vamos lá. Então o novilho será morto perante o Senhor,
E os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está à tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote de Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive cabeça e gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo no altar. É um holocausto, oferta preparada do fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiro, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes, descendentes de Arão, derramarão o sangue dos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parte do altar. Ele retirará o papo com o conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará as aves pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Pombinho e o rolinho era para quem não tinha muito dinheiro. Então, quem não tinha dinheiro de ter um boi, para quem não tinha dinheiro para ter um novilho, né? Tudo isso dava o que tinha, que era pombinho, um rolinho, que era mais barato e todo mundo poderia ter. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso e os queimará no altar como porção memorial. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e os seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja... Ai, gente, esse negócio tá apagando, que saco isso. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados no óleo, ou pães finos sem fermento e untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da... Vou ficar aqui perto, porque senão vai ficar apagado. Seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Divida em pedaços e derrame óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo. Então Deus está dizendo aqui, gente, tudo do melhor. Se você não tiver o melhor novilho, se você não tiver uma cabra, se você não tiver o boi, se você não tiver o que quer que seja, se você... Eu tô falando desses nomes, mas tem específicos, tá? Que Deus falou aqui, porque eu que não tô lembrando aqui agora. Mas se você não tiver ovelha, se você não tiver o que Deus está dizendo, que seja então a sua oferta de cereal, que seja então a sua oferta da rolinha, do pombinho, mas que seja perfeito. Então Deus está dizendo que seja a melhor farinha, que seja melhor, para vocês entenderem que ele aceita as ofertas perfeitas, porque aquela oferta ali, a gente já está se ligando a Jesus, que é perfeito, ok? E Deus não merece um boi defeituoso, um não sei o que ruim, um cereal estragado. Deus não merece uma pombinha sem uma perna, sem um olho. Então ele já está entendendo aqui, olha, veja bem, o cuidado que a gente tem que entender da sua santidade, da importância que ele tem na nossa vida perfeita. Então não é somente
naquela época, né? Não é somente sair queimando, fazendo holocausto de qualquer oferta para ser perdoado e levar os pecados, não. Era tudo do bom e do melhor para que a gente entenda que Deus é bom e o melhor, né? Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente ao sacerdote, que levará ao altar. Porque só o sacerdote podia ir no altar. Hoje, nós somos sacerdotes também. Eu vou falar sobre isso depois. Mas é importante você entender que os sacerdotes tinham que pegar o sangue das rolinhas, colocar no altar, porque eles eram quem podia ir ao altar. Era eles quem tinham que fazer isso por Deus, né? Eles foram escolhidos para ser os sacerdotes na tribo de Levi, os levitas, como a gente já falou sobre isso. Ele apanhará a porção memorial da oferta do cereal e queimará no altar. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e os seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Então, um farelo daquela oferta que você está dando ao Senhor é santíssima, porque o Senhor é santíssimo. Então, por que não é para jogar fora? Por que não é para comer? Por que é só o sacerdote que pode pegar? Porque eles têm acesso, eles foram escolhidos para servir o Senhor dessa forma. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada ao fogo do Senhor. Podem fazê-lo como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-las no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem o sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, oferece grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo. Sobre ele derrame óleo e coloque incenso. É a oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. A oferta da comunhão. A gente já está no terceiro, tá? Só tem mais 2. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. E aqui ele está dizendo se for de comunhão, tá? Do que se comunga. Então, se for, tem que ser perfeito, tá? Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto. Não. É isso mesmo. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto, à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo. Ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligadas a eles. Os 2 rins com a gordura que o cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins também. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor. Põe a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então, os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada, rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então, os descendentes de Arão derramarão sangue no lado do altar.
Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a ela. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Esse é um decreto perpétuo para todas as gerações, onde quer que vinham. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. O Senhor ordenou a Moisés, então, diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos, o Senhor assim se fará. Se for um sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa para o povo, trará o Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e os aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco de sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então, retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que o cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi, sacrificado como oferta de comunhão. Imagina a gente fazer tudo. Gente, imagina a gente pecar agora, tá? Vou pecar aqui, ou vou falar, sei lá. Fiz alguma coisa que Deus mandou. Imagina eu ter que fazer tudo isso só para ser perdoado. Imagina, meu Deus do céu. Vocês conseguem imaginar isso? Então, o sacerdote queimará essas partes no altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lança as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte das cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver a consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor. Isso aqui é interessante ver, ó. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará o novilho para fazer a oferta. E aqui em cima ele diz: se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Ou seja, se você sem consciência, sem saber, pecava, você não seria perdoado. Se você tem consciência, você levaria uma oferta e seria perdoado. O que eu entendo disso? Quando a gente tem consciência, quando a gente tem o Espírito Santo nos dando discernimento e sabedoria, é quando Deus perdoa, quando Jesus perdoa. Quando a gente não tem consciência e começa a viver uma vida de iniquidade, como se a gente não lembrasse de que o Senhor mora em nós, como a gente não lembrasse da obediência, como a gente não se lembrasse das coisas que Jesus já nos ensinou, tendo nós já sendo salvos e conhecendo a Cristo, né? Eu entendo que aquilo ali não seria perdoado. Então, eu não sei, né? O que eu tô sentindo de dividir aqui é o que eu senti. Então, quando eles pecavam sem saber, eles eram culpados. Quando eles sabiam, eles eram perdoados. É como se a gente tivesse que nos humilhar com reconhecimento e se arrepender, né? Então, você pecar sem saber,
e continuar pecando, é como se você não buscasse o arrependimento, como se você não buscasse o perdão, e continuar pecando não te leva à salvação. Mas se você tem consciência disso, disser: Senhor, eu pequei, Senhor, me ajuda, Senhor, Jesus, como já é o seu sacrifício, o seu cordeiro que tirou o pecado, você não precisa fazer isso, é só chegar até ele. Então é o que eu entendi disso aqui. E o novilho será ungido e levará um pouco de sangue no novilho para a tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá... Não entendo isso. Por que esse telefone está apagando? Porá o sangue nas pontas do altar e que está perante o Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar, e fará como este novilho, como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Ou seja, era cada um para uma coisa. Para o pecado era o novilho, para a comunhão é outro, para não sei o que é outro. Então entenda as diferenças, né? Por isso que ele está falando aqui. Assim, o sacerdote fará a propiciação por eles, ele intercederá. O sacerdote é isso. Você ia num sacerdote, o sacerdote falava com Deus. Hoje nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então todos nós somos sacerdotes, porque o sacerdote é você nada mais, nada menos que servir a palavra de Deus. Então quando a gente espalha o evangelho, quando a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, somos batizados no Espírito Santo, nós viramos sacerdotes. Só que nós temos um sumo sacerdote. A gente não tem mais cada lugar um sacerdote para que a gente não precisa mais. É óbvio que é importante o padre, é óbvio que é importante o pastor, mas a gente já não precisa mais, porque o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Então é até ele que a gente vai choramingar, abrir a boca, falar os pecados, confessar, pedir, agradecer, né? Pedir perdão, reconhecer, se humilhar. É através do sumo sacerdote, não mais como antigamente aqui, ok? E nós somos sacerdotes porque nós servimos ao Senhor, e nós temos o sumo sacerdote, que vai totalmente ao Pai, porque ele é a verdade, o caminho, né, e a vida, como nós já sabemos. Assim o sacerdote fará propiciação por eles e serão perdoados. Ou seja, você não é mais perdoado por conta de um sacerdote. Não é uma pessoa que vai chegar em você e dizer: você está perdoado. Não, Jesus já fez isso. Jesus é o sumo sacerdote. Então é até ele que você chega, pede perdão e ele te perdoa. Ninguém mais te perdoa nessa vida senão ele. Então não tem nenhum outro sacerdote, nenhuma outra pessoa que vai dizer: te perdoa, você está perdoado pelo seu pecado, ok? Jesus Cristo já faz isso. É óbvio que o padre na confissão, que o pastor no gabinete que fala, né, ou em outras congregações, enfim, outras regras, e não sei como funcionam as outras religiões, você tem essas pessoas que levam a sua oração, caso você não saiba, que levam a sua confissão, caso você não consiga. Não é desfazendo dele, é dizendo que nós temos o sumo sacerdote, ok? Não significa que não é importante os sacerdotes que servem a Deus, como os padres, os pastores e por aí vai. Agora a gente chegou no último, no 5. Quer dizer, a gente está chegando, calma, falta só um pouquinho. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É a oferta pelo pecado da comunidade. Então, é o pecado próprio, é o pecado da comunidade, é a comunhão, são várias ofertas que eram feitas. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Por que eu penso? Porque ele já é um líder, ele já sabe, ele já fala tudo, ele peca e fica difícil, né? Quando o Senhor quando conscientizarem do pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Tá vendo? Deus é muito perfeito, misericórdia, eu não tinha nem visto isso. É exatamente isso. É a gente entender que quando a gente tem a consciência e vai pedir perdão, ele perdoa. Quando a gente não tem consciência, significa que a gente não conhece a palavra dele, que a gente não conhece o perdão dele, que a gente não conhece o sacrifício dele vindo de Jesus Cristo. Então, por isso que não é perdoado. Quando conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto está sacrificado perante o Senhor. Essa é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura no altar
como queimou a gordura do sacrifício de comunhão, o outro. Assim, o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando conscientizarem do pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão, da forma que ele acabou de explicar como fazia. E o sacerdote queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará propiciação, ele fará o sacrifício para você, né? Para você não, para eles, por esse sacrifício, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto como oferta pelo pecado no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão, como a gente lê no segundo ali. O sacerdote queimará no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se alguém pecar, porque agora a gente está no quinto, no último, tá? Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube e não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade, ou seja, compactuar com algum pecado, com algum crime, alguma coisa que acontecesse aqui. Se você compactuasse com isso, seria iniquidade, tá? Considerada com Deus. Até hoje, né? Eu acho que isso é... Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impensadamente, se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando o souber, será culpado. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Deus pede para que a gente não jure por nada, que a gente não jure por nada. Eu juro por isso, eu juro por aquilo. Não. Tem uma passagem na Bíblia que eu posso até procurar daqui a pouco, que é: a sua palavra é o suficiente. Você como cristão, você como um filho de Deus, tem que ter a sua palavra como suficiente e não ter que jurar para que se prove o que você está falando. O que significa, se a gente traduzir isso, que você tem que ter honra na sua palavra. Não é tipo assim, mas por que ele fala isso? Que é pra pessoa, então, não acreditar? Mas e se ela não acreditar? Não, é pra você ter honra no que você fala. Então, você fala, você vai dizer, eu fiz isso, eu não fiz aquilo. A pessoa fala, sério? Aí você fala, sim. Aí a pessoa fala, jura? Você fala, não juro, você tem que acreditar na minha palavra. Então, o quê? É como ele molda o nosso caráter. É você não precisar jurar por alguma coisa, porque você não precisa esforçar-se para ser verdadeiro. Em Cristo, para você ser verdadeiro na sua vida, você tem que ter caráter. E esse caráter, essa boa qualidade, vem de Jesus Cristo, porque ele te ensina. Ele não vai te ensinar, aí vem aqui a coisa de você ter consciência ou não. Ele já te ensinou a não mentir um para o outro. A gente já leu sobre isso e vai ler ainda mais. Ele já ensinou a não matar, já ensinou a não sei o quê, já ensinou todos os pecados, todos os mandamentos. Se você faz isso de consciência, você é perdoado. Por quê? Porque você tem a consciência, você já conhece a palavra de Deus. Você não tem a consciência, você não conhece a palavra de Deus, você não é perdoado justamente por isso. Então, se você tem alguma iniquidade, se você pensa em alguma coisa, se você testemunha alguma coisa e não fala, e você jura, e você não sei o que, tudo isso que a gente está resumindo aqui agora, você está pecando. Então, eu juro... Você quer ver uma coisa que
que o meu coração parece que vai sair pela minha boca, é alguém falar sem nem pensar, eu juro por Deus. Gente, como é que a pessoa jura por Deus? Pelo amor de qualquer coisa. Eu sempre falo isso, pelo amor de qualquer coisa. Porque eu aprendi isso desde muito cedo e não sei como aprendi, porque eu nunca li a Bíblia e também nunca fui ensinado isso. Mas eu já sabia disso, então eu nunca jurei. A minha irmã sabe disso, minha mãe sabe disso. Eu nunca jurei, porque eu sempre fiz questão de que a minha palavra fosse suficiente. E isso vem da mentira, isso vem de não sei o que. Eu sempre faço questão que as pessoas... Porque muita gente fala, tá bom, então você não mente, você é perfeita. Não, então você não sei o que, você não sei o que. As pessoas não têm que julgar que se você é perfeito ou não, se você é isso ou não. Você tem compromisso com Deus. Então se alguém disser... Todo mundo mente. Não é possível que não sei o que, não sei o que. E eu disser pra você assim, não, eu não minto. Ou eu disser pra você assim, não, eu não isso, eu não aquilo. E a pessoa disser assim, já tá mentindo aí. A pessoa não entende o seu relacionamento com Deus. Então assim, não tô dizendo que eu não minto, que eu não sou perfeita, que não sei o que. Não tô dizendo isso, nem vocês. Tô falando no modo geral. A pessoa não entende qual é o seu relacionamento com Deus. E aí ela fica provando, provando se você tá falando a verdade ou não. Então quando a gente tem nosso caráter, né, moldado em Cristo, quando a gente tem nosso caráter moldado em Deus, a pessoa que pergunta, você jura? Você tem que dizer, não, eu não juro. É isso, ponto. Entendeu? Porque você tem que provar pela sua palavra, você honra pelo que você fala, né? E Deus Jesus já falou isso. Não é o que você faz que vai provar, é a sua palavra, né? Não é o que vai entrar. Você jura, eu juro, é o que sai. Então é importante saber disso, ok? Quando alguém for culpado de qualquer... Porque imagina só você falar, eu juro por Deus. Eu não gosto nem de falar, porque é muito cheia essa palavra. Sai um negócio muito cheio da minha boca. Eu juro por ele. Imagina você jurar por ele uma besteira, que a pessoa não tá acreditando em você. Você botar o amor de Deus numa coisa que a pessoa não tá acreditando. Não faz sentido na minha cabeça, sabe? Quando alguém for culpado de qualquer coisa, e nem por outra coisa, eu juro pelo amor de fulano, eu juro pelo aquilo, eu juro pelaquela pessoa. Você tá botando a vida de uma pessoa que Deus criou também em juramento. Então assim, a sua palavra é o suficiente. Isso está escrito aqui e eu vou caçar qual é o versículo pra gente poder falar sobre isso depois. Quando alguém for culpado de... Já tá acabando, já tá no final, então eu vou só finalizar pra gente conseguir fazer 1 hora de live. Se alguém impensadamente... Não, desculpa. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou e, pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, em favor dele. O sacerdote, então, em favor dele, fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como o holocausto. E ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta do sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá ao lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É a oferta pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo como forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Então, se você não tinha, o israelita não tinha o dinheiro para dar como eu acabei de falar, né? Você ia dar 2, que um é pro pecado e o outro é pelo holocausto, tá? Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha, como a oferta do pecado. Esse jarro aqui se chama efa em hebraico. Então a gente precisa ver depois qual é a tradução. Da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará o óleo, nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor. Preparadas no fogo, ponto. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta do cereal.
Agora é a oferta pela culpa. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação por ele como o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. A gente viu ali todas as outras formas, né? O cabrito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando é culpa, que é o que... Olha aqui só, Jesus tira a nossa culpa. Aí quando é para culpa, Deus diz a Moisés que quando alguém cometer pela culpa, sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará um carneiro do rebanho sem defeito. Ou seja, Jesus tirou a nossa culpa, né? E ele aqui é estereotipado dessa forma aqui. Ele é relembrado dessa forma aqui. Então, fará a restituição que deixou de fazer em relação às coisas consagradas e acrescentará 1/5 do valor. Tudo bem. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho, ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Com certeza, porque você sabe o que é culpa e o que não é culpa, quando você conhece a palavra do Senhor, né? Então, com certeza ele foi culpado. Então, não tem nem que ficar pensando. Foi culpado, então vai lá e faz a oferta. Então, deu 1 hora de live, que legal. Vou abrir os comentários, mas antes eu quero falar com vocês aqui para abrir a página em... aqui... Levítico 17:11. A gente está em Levítico, né? A gente vai ler isso até mais pra frente, mas eu queria que vocês abrissem aí 17:11. 17:11. Olha o que ele fala. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Então, isso aqui tem um contexto de cima, né? Tá falando dos israelitas. Agora, se você faz um highlight, se você separa essa parte aqui, você vê Jesus nessa parte. Pois a vida da carne está no sangue. Ou seja, a nossa carne, ela tá no sangue. A nossa vida da carne, né? Nosso corpo está no sangue. E eu os dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. Ou seja, o nosso corpo é o próprio sacrifício que a gente dá a Deus e entregar a Jesus Cristo, entregar a nossa vida. Então, só que ele fala que em fazer a propiciação por si mesmo no altar, é o sangue que faz a propiciação pela vida. É o sangue que vai perdoar. Então, é o sangue de Jesus Cristo que vai fazer a propiciação. É o seu sangue que você vai entregar a Jesus, né? Como se fosse isso. E o sangue de Jesus que vai se entregar por você. É isso. Então, isso é lindo demais. Aí tem outra parte também, Êxodo 12, 14. Rapidinho, gente, porque eu amo ficar pegando essas referências, que daí a gente vai entendendo a Bíblia mais cada vez mais. Êxodo 12, 12. Peraí. 12 até o 14. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e mandarei todos os primogênitos, tanto dos homens, é esse, né? Como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Novamente ele vai falar aqui agora do sangue. O sangue será um sinal para indicar as casas de vocês, a casa em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue. Passarei então adiante. Então, é através do sacrifício, é através do sangue. É isso que ele quis dizer aqui, que eu acabei de ler também em Hebreus, que eu acabei de ler também em Levítico 17, que a gente vai ler. Então, é o sangue, ok? Que faz Deus passar reto
e no Egito, e é o sangue de Jesus Cristo que faz Deus passar reto nas nossas iniquidades e pecados, porque é em Cristo que nós somos salvos. Então, quando temos Jesus, Deus não olha pra gente com um olhar de um pagão, Ele olha pra gente com um olhar de misericórdia no Senhor, tá bom? Através do Senhor. Então é isso, vou abrir aqui os comentários pra gente falar sobre hoje. Peraí. O que vocês acharam? Comecem a falar por aí, que eu tô aqui. Vocês entenderam, né? Essas coisas dos sacrifícios ali, era para que eles entendessem que não é de graça que se é perdoado. Não é de graça, tem um preço. E esse preço, no momento deles ali, era o dinheiro do boi, do novilho, da pombinha, do rolinho, da oferta de... a oferta de qualquer outra oferta. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que eles precisavam entender que existe o sangue, que existe um sacrifício e que existe o pecado perdoado por algo, por algum preço, né? Então, esse é o preço que foi pago. Qual era a passagem de Levítico? Meu Deus, temos alguém em espanhol aqui. Hi. Oh, não, Hola, ¿cómo estás? Estamos começando hoy Levítico, número 1, la primera parte, com 5 capítulos. Ô, gente, impressão minha, caiu no... Não. Que pedaço que faltou no seu, Ana? Pra mim não faltou, não. Hola, ¿cómo estás? Estamos lendo la primera vez Levíticos. Então, entenderam isso? Vocês conseguiram compreender a importância do sacrifício? É muito importante esses sacrifícios, porque eles tinham que entender que precisava ter um valor, precisava ter um sacrifício para que você fosse perdoado. Ponto. Ok? Então, é importante a gente saber isso. Qual pedaço? É a live caindo. Qual pedaço, Ana, que faltou? Eu não tô sabendo de pedaço. Faltou para todo mundo aí? Me respondam. Levítico capítulo 5, versículo 20. Calma aí. Que bom que vocês acompanham junto, tá vendo? Não, é porque a sua Bíblia, não sei qual que é a tradução da sua Bíblia. A minha acaba no 19. Começa, o 20 já é o 6 aqui, tá vendo? Olha só. O meu acaba aqui no 19. 19 é oferta pela culpa pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Aí o 20, que não tem 20, já começa o 6, número 1. O 6 já tá aqui, ó. Vê se dá pra ver. Tá vendo? Então pode ser a sua versão, que daí ela, não sei qual é a versão da sua Bíblia, mas ela pode ser compactada dependendo da palavra traduzida, dependendo, né? Nem sempre se eu disser assim, abra na página 355, você não vai cair na mesma parte que eu, dependendo da Bíblia que você tem, entendeu? Então, tá vendo, ó, meu vai até o 26. Gente, que isso? O meu não vai até 26, não. Não, porque como essa aqui é a nova versão, o que eles devem ter feito é separado por tópicos. Por exemplo, o meu tópico do número 6 aqui, que vai iniciar, não tem tópico. Provavelmente o seu vai até o 26, porque é o seguinte... Aqui em cima tem aqui, ó, nomezinhos, tá vendo? Aqui em cima, para começar um capítulo. Então, por exemplo, quer ver? A última parte que vai passar para vocês aí, que tem até o 26, vai ser assim: dessa forma o sacerdote fará propiciação para ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas culpas, dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Provavelmente de vocês parem aí, mas é porque vocês estão começando a regulamentação.
Vocês já estão na regulamentação. Aí para vocês aqui na regulamentação. Mas para mim, parou aqui. Quando disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor. Então é isso que acontece, entendeu? O meu 6 para na metade de um enunciado. O enunciado de vocês da regulamentação acerca do holocausto provavelmente começa depois do 26 aí, ok? Então é por isso, amanhã eu vou ler o final de vocês, mas o capítulo meu aqui final, ele tá antes, não tem, aqui ó, se você ver, não tem nenhuma, sabe essas frasezinhas em cima, ó, holocausto, a regulamentação, etc, etc, o meu 6 não tem nenhuma dessas partes aqui em cima, ele já é direto. Então, esse direto aqui é o que vocês têm aí, que não finalizou, entendeu? Mas o meu começa a regulamentação acerca do holocausto só amanhã, no capítulo 6. Então, eles dividiram nessa parte. Pode ser que seja... É isso, na verdade. Não pode ser não, é isso. É isso, né? Vamos ver. Oi, Monique, boa noite. Mayu, o seu vai até o 26. Então, é por isso. Sou sua fã, tá, Morena? Oi, boa noite, um beijo. Hi, Ahid. Pode ser isso, é isso. Mas o bom que amanhã seguimos. Pensei que era a internet. Não, é isso mesmo. Então é isso, gente. A gente finaliza aqui a live, mas só para vocês entenderem. Vocês viram a importância? Porque Levítico, ele fala somente da nossa vida, santidade. Fala sobre as leis, né? E aí a gente leu ali Jesus dizendo que ele colocou as leis no nosso coração e na nossa mente, ponto. Então imagina se a gente pecasse hoje e tivesse que levar um cabrito, levar um pombinho, uma rolinha, levar um bode, levar uma ovelha, levar uma cabra, levar tudo isso para um padre ou para um pastor fazerem a oferta, tirar a víscera, pega o fígado, bota do lado, quebra, põe em cima do fogo, põe a mão na cabeça. Imagina esse ritual pra gente ser perdoado. Misericórdia, né? Então, graças a Deus, Jesus veio como nosso Salvador para que a gente não perecesse nisso, gente. Porque imagina só como seria, né? Então, é isso. Beth, oi Beth. A tal Morena, não tô ignorando, meu Deus, já respondi, já falei, boa noite, tudo bem? Então é isso, ok? Paramos no capítulo... Qual capítulo você tá? Paramos no 5, lemos o 5 inteiro, da versão nova, versão internacional. Amanhã a gente começa o 6 inteiro, 7 inteiro, 8 inteiro, 9 inteiro, 10 inteiro, tá bom? Boa noite, Luan, boa noite. Então é isso, gente. Não tem muito assim o que debater, porque durante a live também eu fui falando, né? Nas partes que eu fui parando para falar dos holocaustos, do sacrifício, tudo isso. Então é só isso mesmo. Amanhã a gente volta às 8h30, começando novamente o Levítico. E só para dizer a vocês, só um parênteses aqui, rapidão. Cadê? Levítico provavelmente a gente acaba já na metade da semana que vem. Então a gente já vai para Números. Que Números é o seguinte. Números é o 4º livro, né? Gênesis, Êxodo, Levítico 4. Números é o 4º e depois é o último livro que Moisés escreveu, que é Deuteronômio. Que é basicamente o resumo de tudo isso, ok? Então é isso, meus amores. Amanhã estaremos aqui 8h30, não esqueçam. Um beijo gigante pra vocês. Estou muito feliz que a gente já iniciou o Levítico. Já vou deixar salvo aqui e já vou mandar pro canal do YouTube também. Então quem não assistiu, quem a live caiu, quem aconteceu alguma coisa com a live, pega e assiste de novo, ou então algumas partezinhas que perdeu, e anotem, tá? E não esqueçam dessa frase aí: eu fui chamado para ser diferente. E por que eu falei isso? Porque os egípcios não faziam o que eles faziam, os gentios não faziam o que eles faziam, ninguém fazia esse tipo de sacrifício, essas coisas todas, só eles. Mas por quê?
porque foram chamados para ser diferentes em nome de Deus. Então eles, o povo israelita, que é o povo de Deus, escolhido por Deus, na terra de Deus, eles faziam os sacrifícios todos para serem perdoados, terem conexão com Deus, terem um contato com Deus, conhecerem a Deus, porque eles são diferentes, eles eram diferentes, e assim nós também somos. Então as pessoas que não faziam esses sacrifícios, não tinham essas leis, essas regras, não eram chamadas ao Senhor. Ok? Então é importante você entender que você é feliz, você é uma pessoa muito especial para Deus quando você é chamado para conhecer a Ele, para ouvir a Ele, porque Ele abre o seu coração para isso, né? Você quer, aí você abre e Ele permite que então a vida dele faça parte da sua vida e a sua vida faça parte dele. Ponto. Ok? Então é isso. Um beijo, até amanhã às 8h30. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar mensagem no privado. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode chamar lá também. E é isso. Até amanhã, 8h30. Façam as anotações, tudo direitinho. E eu não esqueci das enquetes, tá? Ficou martelando na minha cabeça ontem. Que a gente não fez a enquete de Gênesis, não fizemos a enquete de Êxodo, mas nós vamos fazer, tá bom? E eu vou ligar para uma pessoa amanhã na live. Ou amanhã, ou no sábado. Que é amanhã, no caso. Vamos ver se a gente faz isso. Vai ser bem legal. Chamar alguém e a gente conversar um pouquinho, tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã. Gracias. Bendiciones para todos. Bênçãos para todos. Amém. Gracias, gracias. Muito contenta de ter tua presença aqui conosco, ok? Gracias de todo meu coração. Hasta amanhã. Até amanhã, gente. Beijo.